Olá, é um privilégio tê-lo conosco no nosso curso Inteligência Conjugal, Segredos para um Casamento de Sucesso. Estamos na nossa aula de número 11, mas você que talvez esteja assistindo pela primeira vez essa aula, pode ir na nossa playlist que as outras aulas estarão disponíveis para você. E se você desejar, você pode se inscrever agora no nosso canal, clicando no botão que está abaixo do seu monitor. E se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like, porque isso é interessante para o nosso canal. O título da nossa mensagem de hoje é Não Seja uma Ilha. Os seres humanos não foram feitos para serem ilhas, mas ao contrário, para se tornarem continentes. É exatamente por isso que em Gênesis capítulo 2 as Escrituras nos ensinam que não é bom que o homem esteja só. Há um poema conhecido chamado de Desiderata, que ficou popularizado pela voz de Renato Russo, quando ele diz que muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Muitos problemas eles surgem exatamente devido ao isolamento. E não é interessante que quando Eva ela é tentada pela serpente no paraíso, ela estava só. Ela tinha se ilhado. Ela estava de um lado, Adão estava de outro. E a serpente aproveitou esse momento de isolamento para atacar. A serpente, ela não se aproximou de Eva enquanto ela estava emparcerada, enquanto ela estava forte junto com seu marido. Mas ao contrário, ela percebeu aquela fragilidade, ela percebeu aquele distanciamento e então se apresentou para Eva. Eu estava vendo um documentário no Discovery acerca de como alguns animais caçavam. E apresentava-se então as leoas, como elas faziam para atacar as suas presas. E é interessante que elas cercavam as presas, isolavam a mais fraquinha do rebanho e depois que ela estava isolada, elas então avançavam e matavam aquele indivíduo. No mesmo programa apresentou-se a forma que as onças caçavam. E elas estavam atrás de um rebanho de búfalo, mas o rebanho de búfalo se uniu e não permitiu que ninguém ficasse isolado. E as onças tiveram que procurar uma outra forma de se alimentar. Porque aquela unidade, porque aquela continentalização dos indivíduos fez com que eles resistissem ao ataque. Muitas vezes, como marido, como esposa, nós temos que nos aproximarmos do nosso cônjuge. A vida, às vezes, quer nos ilhar, a vida, às vezes, quer colocar-nos à parte, separados dos nossos maridos, das nossas esposas. E nós não podemos cair na tentação de permitir que isso aconteça, porque essa situação nos enfragiliza, nos deixa mais frágeis, nos deixa mais fracos. Nós precisamos nos aproximar. Conta-se a história de uma esposa que durante mais de 40 anos percebia o marido fazendo algo que a desagradava, mas ela não queria se aproximar dele para revelar o seu incômodo. E durante 40 e poucos anos, ela teve que conviver com algo simples que poderia ser resolvido facilmente com uma breve conversa. Mas ela não se aproximou do marido. E a queixa dela é que todas as vezes que o marido chegava em casa, ele deixava o sapato virado de ponta cabeça. Isso a incomodava demais. E ela então, em um determinado dia, sem aguentar mais, se aproximou do esposo e disse: olha, eu não aguento mais esse casamento, há 42 anos você chega em casa e deixa o sapato dessa maneira.
O marido olhou para ela, meio surpreendido com aquela revelação, e disse: querida, que bom que você me informou acerca disso. A partir de hoje, eu não vou mais deixar o sapato virado de cabeça para baixo. Tudo foi resolvido porque uma conversa foi iniciada, porque a mulher, ela não permitiu que continuasse a ser ilha, mas construiu pontes para se aproximar do seu esposo. E essas pontes, elas devem ser construídas não somente no intramuros do casamento, não somente internamente, mas nós também devemos construir pontes para fora do nosso casamento, trazendo para dentro do casamento bons conselheiros, bons conselhos, boas orientações. Muitas vezes as pessoas que estão de fora conseguem enxergar, visualizar melhor situações que nós que estamos passando pelo problema não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. 4 olhos, 4 mãos são mais úteis do que somente 2 olhos, do que 2 mãos. Aquele que está de fora consegue ver situações que nós não conseguimos enxergar. Nesse momento, agora, eu não consigo ver meus olhos, mas você que está do lado de lá do monitor consegue ver os meus olhos. É assim que os conselhos funcionam. As pessoas conseguem enxergar aquilo que nós muitas vezes não conseguimos ver. Nas grandes empresas, nas grandes instituições, há sempre um órgão chamado de conselho, que dá as metas, que oferece estratégias, que elabora ideias para que as empresas elas caminhem melhor. E como instituição preciosa que é o casamento, nós precisamos também de bons conselheiros, nós precisamos também de boas orientações, nós precisamos também de pessoas que possam nos auxiliar. Nós não fomos feitos para a autossuficiência, nós fomos feitos para a interdependência. A autossuficiência, bem verdade, é filha da vaidade. Aquele que acha que pode resolver todas as demandas que se lhe apresentarem, ele está correndo um grande risco de falhar, porque está perdendo a oportunidade de ter orientações, de ter outras visões, de tirar dúvidas, de receber experiências que ele próprio não possui. Nós precisamos criar a cultura do conselho, a cultura da ajuda. Rob Parson, um pastor conhecido norte-americano, ele nos informa no seu livro Quando Amar é Difícil, que muitos casais da sua igreja que se divorciaram o fizeram sem sequer procurá-lo para obter uma ajuda, um auxílio. Eles se aproximavam do pastor para comunicar a decisão já deliberada, mas não para buscar orientação e conselho. Que nós não venhamos a nutrir essa vaidade que é filha da idolatria, mas que nós possamos, ao contrário, viver uma vida de simbiose, em que nós absorvemos do outro e também ofertamos ao outro o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso conselho. Que nós, portanto, deixemos de sermos ilhas e venhamos a nos continentalizar, construindo pontes dentro do casamento com o nosso cônjuge e construindo pontes fora do casamento com nossos conselheiros que poderão nos orientar a fim de que nós possamos ter um casamento ainda melhor. Não seja uma ilha. Que Deus abençoe você.